Salve, querido! Cheguei! Não sei nem como é que eu tô vivo aqui pra falar com vocês. Estou absolutamente morto, exausto. Nossa senhora, mas vamos lá, cara. Ainda vivo para pelo menos por 8, 10 minutos trocar uma ideia com vocês sobre algumas notícias que surgiram, tá bom? A gente já fez duas lives, já fizemos um vídeo hoje falando sobre o mercado da bola, Erisson, Elkeson, Barreto, Oyama, falando sobre tudo, atualizamos sobre tudo, beleza? Aí depois nós entramos ao vivo, né, para falar um pouquinho, trocar uma ideia. E aí durante a transmissão ao vivo que a gente estava fazendo, surgiu a notícia por parte do André Rizek, né, do Seleção Sport TV, apresentador, que o Botafogo chegou a sondar as situações do atacante Luiz Adriano, centroavante Luiz Adriano, que não interessa, não está nos planos aí do Palmeiras, parece, e o atacante Luan, o meio atacante Luan, do Corinthians, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, aí depois a gente entrou ao vivo para falar da entrevista do John Textor. Bom, gente, primeiro de tudo, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Obrigado aí pra rapaziada que tá chegando aqui. A gente tá chegando a 64 mil inscritos. Continua se inscrevendo. A melhor forma que você faz para ajudar um canal de mídia independente, seja do Botafogo ou de qualquer outro clube, é apertando nesse botãozinho vermelho aqui, deixando o seu like. E se você quer ver os meus perfis aí falando sobre futebol geral, né, sobre outros clubes, outras situações, vai no canal do Brownie, beleza? Que é o meu canal aí, co-irmão aí do canal Brownie Fogo. Show? Fechou? O negócio é o seguinte. A gente tem uma situação que foi essa entrevista do John Textor. Eu prometo que eu vou fazer um vídeo reagindo. Eu vou pegar aqui como se eu estivesse assistindo aqui, vou colocar uma miniatura de uma tela aqui e pausando para falar o que eu pensei sobre todo o andamento da parada, beleza? E sobre a entrevista, né, cara, resumidamente falando, a gente tem alguns aspectos interessantes. Primeiro, achei que ele se abriu muito na entrevista, achei muito maneiro que ele abriu o coração dele, falou dos problemas particulares que ele teve, né, que ele faliu, ele chegou a falir a empresa dele lá entre 2011 e 2012, e ele falou que o que o ajudou a sair desse momento tão delicado, difícil e frustrante foi o futebol, as famílias, as pessoas, os laços que ele construiu no meio do futebol, nos investimentos dele no futebol, né, que ele descobriu muitas falsas amizades e tudo mais. E aí, cara, ele conseguiu dar a volta por cima muito no futebol, beleza? Nos investimentos, no seu fanatismo pelo futebol. Enfim, ele abriu o coração, cara. Dá pra perceber que ele é um cara muito do emocional. Fala da esperança, né, do torcedor do Botafogo. Torcedor do Botafogo com uma expectativa, com uma esperança, né, que ele não se vê merecendo todo aquele apoio no aeroporto, porque ele ainda não fez nada. Tem muito trabalho a ser realizado. Mas ele vê ali como um gesto de esperança, que ele não acreditava, né, que teriam, né, no Rio de Janeiro tantos torcedores. Ele falou, me falaram que quando eu chegasse em São Paulo teria torcedor. Não, mas aí ele não estava com a noção geográfica da parada. Chegou no Rio de Janeiro, o cara geral no vidro ali, ele ficou super emocionado. Ele falou, caramba, que doideira, né, cara? E isso é muito legal. Ele falou sobre investimentos, né, cara? Como é que você transforma toda a situação, que é importante a mescla dos atletas mais velhos, mais jovens, que nem sempre você consegue. A estrutura de base, ele falou que essa estrutura é fundamental, que nem sempre como é que ele falou, cara, da situação da entrada, mais entradas de atletas do que saídas. Isso daí foi muito impactante para quem pensava que o Botafogo ia só exportar para fora, ia ser uma filial para exportar jogadores, né? Ele vendeu ali o peixe dele em relação a isso. Falou sobre a conexão, de não achar que, assim, nem o Botafogo pode apenas se beneficiar do mercado e nem o mercado pode apenas se beneficiar do Botafogo. Sabe, isso é muito importante. Ele entende isso, que esse conglomerado de clubes que ele está querendo formar, o Crystal Palace, né, o clube que ele tem na segunda divisão da Bélgica, outros investimentos que ele vai querer fazer, tem a situação do Benfica, que acabou num primeiro momento não dando certo, mas pode dar daqui a alguns meses. Ele quer fazer, por exemplo, não só um jogador do Botafogo que queira jogar numa Premier League, jogar no Crystal Palace, por exemplo, mas um atleta do Crystal Palace ou de um clube americano que está querendo vislumbrar coisas melhores, uma competitividade maior no Brasil, voltar e jogar no Brasil, né? Ter uma oportunidade aqui, por que não? Né? Deu uma alfinetada ali, vamos colocar assim, nessa questão de apenas 5, você ter apenas 5 estrangeiros podendo ser relacionados por jogos, né, por jogo no Brasil. Ele falou sobre isso, né, não diretamente, mas indiretamente falando, que isso fecha um pouco de portas, que ele quer ali um time com entre 10% e 20% de jogadores estrangeiros, né, ou seja, se você pegar ali um elenco de 30, 32 jogadores, você tem ali 6, 7 estrangeiros, vamos colocar assim,
Então é dessa maneira que ele está querendo formar o futebol, né? E dando valor a atletas, por exemplo, que não são tão badalados, mas também você vai ter que fazer as grandes contratações, e ele mescla esse longo prazo de você ter que ter paciência pelos processos do agora. Ele falou muito no agora, né? Agora é imediato, é importante ter o ideal, é o momento da gente idealizar essa parada. Então, ele fala muito no agora, a gente, dando tudo certo, votando, aprovando, a gente já vai colocar o dinheiro agora, vai começar a obra do CT agora, vai começar a montar o time agora. O cara tá empolgado já para meter o Botafogo milionário na parada. E aí fica à mercê dos queridos conselheiros. Ele fala agora com o pessoal do clube. E aí eu mesmo tenho um recado para os conselheiros nesse momento. É com vocês, rapaziada. É com vocês. Vocês têm duas opções. Ou vocês abraçam a aristocracia, a mediocridade de vocês. Nem todos são assim, né? Mas enfim, a maioria como é que eu posso dizer? De você querer abraçar essa aristocracia e impedir que o Botafogo se fortifique. Ou seja, vocês vão colocar à frente do Botafogo o que vocês têm de interesse no Botafogo. Ou vocês que adoram vaidade, ego, a maioria, assim, boa parte, vamos colocar assim, a maioria, se Deus quiser, não vai querer, né? Eu tenho fé aí que 70%, 80% vai aprovar. Mas já que vocês gostam tanto de vaidade, cara, se vocês votarem sim, vocês vão ser lembrados para sempre como o Conselho Deliberativo, os membros do Conselho Deliberativo que aprovaram a maior mudança da história do Botafogo de Futebol e Regatas. A escolha é com vocês. E aí agora a gente começa a falar um pouquinho também sobre e a emoção também do John Textor. Eu apareci, né, cara? Eu apareci ali, eu filmando ali o John Textor, eu apareci no documentário, na entrevista, perdão. E agora a gente fala também sobre duas possibilidades aí, possibilidades descartadas já pela situação dos valores assustam, né, que o Botafogo fez a consulta, de acordo com André Rizek do Sport TV, por Luan do Corinthians e Luiz Adriano do Palmeiras, tá? E eu vou explicar porque eu não gostaria dessas contratações mesmo que elas avançassem, tá? Luan, atleta de 28 anos, veio do Grêmio, foi pro Corinthians, não se encontrou por lá. Luiz Adriano veio da Rússia, teve um 2020 muito bom no Palmeiras, inclusive fundamental para o título da Libertadores do clube, e um 2021 ruim no clube. Parece que se desestimulou, tudo mais, tem 34 anos. Luan tem vencimentos ali que chegam a casa, dizem, né, de 700, sei lá, 800 mil mês, e o Luiz Adriano chega a 1 milhão mês, tá? Assim, não tem condição de arcar com algo parecido com isso, e mesmo que tivesse, eu acho que é errado você pagar para ver de dois atletas que não estão numa fase boa, e não é nem dentro de campo só, é fora dele. O Luan tá com problemas aí emocionais, pelo que se fala, ele tá desestimulado, não está bem de cabeça, não é nem questão de cachaça e tal, mas ele não tá legal, não se encontrou no Corinthians, sabe? E eu não sei se ele se encontraria aqui no Botafogo também. Não me parece já estar mais estimulado a jogar futebol, o Luan. E o Luiz Adriano, né, rapaziada? O Luiz Adriano é um cara que ele não me parece esforçado, sabe? E a última coisa que eu quero é um jogador de 800 mil desestimulado e um de 1 milhão que não se esforça, sabe? Eu gosto do Luiz Adriano, acho ele bom jogador, não acho que o Luan não é mais bom jogador, até que me prove o contrário. É um cara que foi bom jogador há 3, 4 anos, foi o Rei da América, jogou muito no Grêmio. 2020 e 21, né, nulo, não jogou bem, 19 também não foi muito bem, virou reserva no Grêmio. Em 2000, o Luiz Adriano em 2020 foi bem, mas em 2021 o cara se mostrou muito desestimulado, né? Um cara que tem um bom pivô, um cara com uma carreira, não precisa falar nada, de seleção brasileira, né, Ucrânia, enfim. Mas é um cara que não se mostra mais estimulado. Acho que além do aspecto de você acertar no custo-benefício, não tem problema assim, eu acho que com um aporte financeiro, você pode investir, sei lá, num atleta que custa 700 mil por mês, 600 mil, mas esse atleta ele tem que te dar um retorno certeiro. Não é o caso desses atletas. Pelo contrário, a gente tende a pensar que vai dar mais errado do que certo. Em relação ao Luan, pelo desestímulo, em relação ao Luiz Adriano, pela falta de esforço e principalmente aos dois, pela falta de potencial técnico, principalmente nessa última temporada. O Luan até teve um flerte ali com algumas boas fases,
Luiz Adriano não. Luiz Adriano teve um 2021 muito ruim. O 2020 dele foi bom no Palmeiras, a temporada 2020 dele foi boa, 2021 foi ruim. Eu, sinceramente, não gostaria, não vai acontecer. E agora tomara que a gente tenha um head scout aí para analisar boas contratações, diminuir a margem de erro e conseguir a custo-benefício montar um bom time competitivo digno para a temporada 2022. Valeu? Fui!